povo, neste momento quero que preste bem atenção. Vamos falar sobre células e suas funções, desde a síntese da proteína até sua digestão. Entre a célula e a escola, uma grande comparação. Se gostaram, se inscrevam no canal, digam sim. Aqueles que não gostaram, não se inscrevam não. Aquele abraço, até a nossa próxima interação e um beijo em seu coração. Alô galera, estamos aqui novamente para mais uma aula de ciências, ok? Espero que vocês gostem. Se gostarem, dá o seu like, se inscreva no canal, deixa sua mensagem aí de bom ou de ruim, para a gente estar podendo melhorar cada vez mais, ok? Portanto, hoje nós vamos falar sobre células, certo? O que é uma célula? Nós temos aqui a definição de célula, que é a menor unidade do organismo humano e também denominador comum de todas as formas de vida. Os seres mais simples, como as bactérias e os protozoários. Portanto, os seres mais comuns que nós temos aí, ok? Que são os seres simples, como as bactérias e os protozoários, eles são seres unicelulares. O que são seres unicelulares? São seres formados por apenas uma única célula, certo? Agora, os seres humanos e todos os outros seres vivos, eles são seres pluricelulares, formados por várias células ou muitas células, certo? Nós temos também tipos de células, dois tipos de células aqui, como por exemplo, as células procarióticas e as células eucarióticas. O que são células procarióticas? Células procarióticas são as células que não possuem núcleo definido, ok? Como aqui nós temos as bactérias e os protozoários, elas não possuem núcleo definido. As células procarióticas, o material genético, ele fica espalhado no citoplasma da célula. Portanto, células procarióticas não possuem núcleo definido. Enquanto as células eucarióticas, elas já possuem núcleo definido. Então, o material genético da célula, ela está contido dentro do núcleo da célula, certo? Então, procarióticas não possuem núcleo definido e as eucarióticas possuem núcleo definido. Procarióticas, o material genético está espalhado pelo citoplasma da célula, e eucarióticas, o material genético está contido dentro do núcleo da célula, certo? Aqui nós temos uma célula, o exemplo de uma célula animal, certo? Essa célula, as três principais partes que formam a célula são membrana plasmática, citoplasma e o núcleo. Qual é a função da membrana plasmática na célula? A membrana plasmática, ela controla a entrada e a saída de substâncias da célula. Portanto, tudo que entra e tudo que sai da célula é controlado pela membrana plasmática. O citoplasma ele é formado por um material gelatinoso, ok? E dentro do citoplasma são encontradas as organelas celulares. Essas organelas celulares, elas realizam várias funções ou diversas funções dentro da célula, para o bom funcionamento da célula, ok? Enquanto nós temos aqui o núcleo, certo? O núcleo é o centro de comando da célula, e no núcleo é onde encontramos ou são encontrados o material genético, que é o DNA. Continuando então, aqui nós temos as organelas celulares, ok? Que são ribossomos, retículo endoplasmático, mitocôndrias, complexo Golgi, lisossomos e centríolos. São as organelas celulares de uma célula animal, porque na célula vegetal existem outras organelas celulares, ok? Então aqui nós temos os ribossomos. Qual a função dos ribossomos? A função dos ribossomos é sintetizar as proteínas ou produzir as proteínas dentro da célula. Temos também o retículo endoplasmático. O retículo endoplasmático, nós temos aí dois tipos de retículo endoplasmático, o granuloso e o não granuloso, ou granular e agranular.
portanto eles possuem as funções semelhantes. E a definição de retículo endoplasmático, ele é uma rede de canais, ok, que circula por toda a célula e ele tem a função de transportar as proteínas para todas as partes da célula. Se você pensar em uma residência, né, a água que chega lá na entrada da casa ou do apartamento tal, ela tem que ser distribuída para toda a residência. Portanto, aqui nós temos a semelhança entre o retículo endoplasmático, que é uma rede de canais que vai fazer o transporte das proteínas que são produzidas pelos ribossomos. Temos também as mitocôndrias. Qual é a função das mitocôndrias? Produzir energia para a célula e também é responsável pela respiração da célula. Portanto, toda a respiração celular, né, é responsabilidade das mitocôndrias. A produção de energia também. Essas são as duas funções que as mitocôndrias possuem. Então, nós temos o complexo Golgiense. Ele funciona como um conjunto de bolsas que armazenam substâncias que são utilizadas e liberadas pela célula, ok? Então, substâncias, elas vão sendo armazenadas dentro do complexo Golgiense e também são liberadas para fora da célula. Algumas substâncias tóxicas que são armazenadas, né, dentro das células, elas devem ser liberadas. Como, por exemplo, quando você toma algum medicamento, bebidas alcoólicas que chegam até as células, essas substâncias elas vão ser liberadas para fora da célula. E quem é o responsável? O complexo Golgiense. Nós temos os lisossomos, ok? Temos aí até uma piadinha, tinha duas organelas celulares brincando no escorregador de um parque. Qual era o nome dela? Lisossomos. Porque os lisossomos, eles são responsáveis pela digestão celular. Lembra lá no início? A membrana plasmática controla a entrada de substâncias na célula, certo? As substâncias entram nas células e os lisossomos, eles vão fazer a digestão dessas substâncias. O que não é aproveitado é lançado para fora da célula através da membrana plasmática. Então, lisossomos é responsabilidade, ou eles são responsáveis pela digestão celular. E aí nós temos os centríolos. Os centríolos, além de serem responsáveis pela divisão celular, ok? E uma das partes lá da divisão celular, ele vai aparecer, ok? E ele também é responsável pela produção de cílios e flagelos na célula, o que vai dar, né, movimentação e maleabilidade para as células, para que elas possam se movimentar, ok? Portanto, aqui nós temos as funções das organelas celulares. Temos as organelas celulares e a função de cada uma delas, ok? Então aqui, ó, nós vamos fazer uma comparação entre as partes da célula, ok, e as organelas celulares e a escola. Portanto, né, as partes da célula, nós temos a membrana, citoplasma, núcleo, ribossomos, retículo endoplasmático, mitocôndrias, complexo Golgiense, lisossomos e centríolos, né? O que isso tem a ver com a escola? Porque é lá na escola que a gente aprende, né, o que é célula, certo? Portanto, aprendendo o que é células, vamos fazer a comparação de uma célula, como é o funcionamento de uma célula e o funcionamento de uma escola. Então aqui, a membrana plasmática da célula, como nós vimos anteriormente, qual é a função da membrana plasmática da célula? A membrana. Então nós temos aqui a semelhança entre membrana e uma parte da escola. Portanto, a membrana plasmática, ela controla a entrada e a saída de substâncias na célula. Tudo que entra e tudo que sai da célula vai ser controlado pela membrana plasmática. Quem vai fazer isso lá na escola? Na escola, na portaria. Então lá, a portaria, quem está na portaria é quem vai controlar o que entra e o que sai da célula. Assim como o inspetor, a inspetora que está lá na frente, né, na entrada da escola, é que vai controlar o que pode, o que não pode, quem não pode entrar ou sair da escola.
Então aqui nós temos a semelhança entre a membrana plasmática e a portaria da escola. Então elas possuem a mesma semelhança entre uma e outra, ok? Então aqui, citoplasma é a parte interna da escola, ok? Tudo que se encontra dentro da escola, sala dos professores, biblioteca, né, salas de aula, cantina, cozinha e assim sucessivamente. É a semelhança entre citoplasma e parte interna. Núcleo. O núcleo ele é responsável pelo... o núcleo é responsável por todas as funções da célula. É o centro de comando da célula. Então o que acontece? Na escola, o centro de comando da escola, quem é? A direção. Então aqui o núcleo que comanda todas as funções da célula e na escola a direção que comanda todas, né, as funções pedagógicas ali da escola. Aí nós temos os ribossomos. Os ribossomos, aqui no caso, seriam os pais dos alunos. Por que os pais dos alunos? São os pais que vão incentivar os alunos a irem para a escola, ok? A estudarem, a se formarem, a ter um estudo, né, um futuro promissor. Portanto, os ribossomos eles produzem as proteínas. Então, os pais eles vão acompanhar os filhos na vida escolar, fazendo com que os filhos, né, tenham uma boa formação. Aí nós temos o retículo endoplasmático. Ele é uma rede de canais que faz o transporte dessas proteínas dentro da célula. Então aqui nós temos a coordenação, porque a coordenação, através do trabalho pedagógico, ok, é que ela vai orientar os professores, alunos e assim sucessivamente a ter uma boa organização escolar e também nos estudos de cada indivíduo, ok? Temos aqui mitocôndrias. As mitocôndrias elas são responsáveis pela produção de energia e também pela respiração celular. Quem seriam as mitocôndrias? As mitocôndrias seriam os professores. Por que os professores? Porque eles que vão transmitir, ok, o conteúdo, introduzir a importância dos estudos para esses alunos, para que eles possam ter o melhor desenvolvimento possível, ok? Então, mitocôndrias, a semelhança com os professores. Aqui nós temos o complexo golgiense. Complexo golgiense, ele é semelhante aos alunos dentro de uma escola. Por quê? Porque o complexo golgiense é uma bolsa, ok, onde vão armazenando essas substâncias, ok, que serão liberadas para fora da célula e também utilizadas pela própria célula. Então os alunos, eles vão armazenando os seus conhecimentos adquiridos em cada ano, em cada série e vão evoluindo com o passar dos anos, ok? E futuramente vão colocar em prática tudo aquilo que eles aprenderam na escola. Aí temos aqui os lisossomos, a semelhança entre lisossomos de uma célula com o diretor da escola. Por quê? O diretor, né, juntamente, ou ele vai pegar ou digerir todas as informações, ok, que serão enviadas pelos pais, pelos professores, pelos próprios alunos, pela coordenação, vai fazer uma síntese de todas essas informações e com isso ele pode tomar o melhor caminho para ter uma melhor gestão, melhor desenvolvimento para os estudos dos alunos. E dentro da escola estão, portanto, lisossomos, que é responsável pela digestão, certo? Da célula. Nós temos aqui a semelhança com o diretor da escola. E aí nós temos os centríolos. Os centríolos, eles são responsáveis pela divisão celular e também pela produção de cílios e
flagelos. Então a semelhança dos centríolos é com a série, o ano. Portanto, o aluno ele vai adquirindo os seus conhecimentos e com o passar do tempo ele vai evoluindo. Então ele estava lá, né, no primeiro ano, por exemplo, ele evoluiu, ele se divide e vai para o segundo. Do segundo ele vai para o terceiro. Então aqui os cílios e os flagelos vão ajudando esse aluno a ir se movimentando para as séries seguintes dos conhecimentos adquiridos naquele determinado ano e ter uma boa evolução aí em seus estudos, ok? Então aqui nós falamos sobre célula, ok? As principais partes da célula e uma comparação entre a célula e a escola, que é o lugar onde a gente vai aprender sobre as células ou estudar sobre as células, ok? Portanto, gostaria, né, de pedir a vocês aí, né, se gostaram, deixe o seu like, se não gostaram, critique, se inscreva no canal e aquele abraço, até uma próxima.